A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura da lição 1 da classe dos jovens de terça-feira, 30 de março de 2021, tem como título Paulo encontra Jesus. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo 18. Como é uma leitura um pouco extensa, vamos estar lendo aí apenas o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Queridos, aquela luz, tão veloz quanto o raio, mais clara que o sol do meio-dia da Síria, só poderia ser a glória Shekinah, indicando ali a presença divina naquele lugar. Dessa glória, queridos, veio a intrigante pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Quem era a pessoa, queridos, que estava falando assim? A voz, partindo daquela glória, só poderia ser a voz de Deus. Daí a expressão Senhor na pergunta de Paulo: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, foi a resposta. Uma revelação, queridos, que significava que em um momento extraordinário do tempo, Paulo presenciou e identificar o Senhor Javé do Antigo Testamento, a quem tão zelosamente tentava servir, com o Senhor Jesus de Nazaré, a quem tão ferozmente perseguia nas pessoas dos seus santos. O choque no mais profundo da sua alma foi tremendo e se expressou fisicamente na perda da visão. Mas uma vez que a identificação foi feita, Paulo não teve dúvidas ou reservas, e a partir daquele momento pôde dizer verdadeiramente: para mim o viver é Cristo. A NVI, queridos, a Nova Versão Internacional, preserva o verdadeiro texto dessa narrativa, mas os detalhes adicionais das narrativas posteriores deveriam ser observados, pois os companheiros de Paulo sentiram a presença celestial, mas não viram o Senhor. Ouviram a voz de Paulo, mas não a de Jesus. Talvez, queridos, depois desse acontecimento, o descanso ali de 3 dias foi necessário para que Paulo pudesse, então, se recuperar do choque e meditar a respeito do significado daquele encontro celestial, antes de receber as outras mensagens. O fato, queridos, de que Paulo realmente viu o Senhor Jesus é importante, queridos, do ponto de vista do seu apostolado especial, pois confirma o seu apostolado, pois ele viu Jesus. Mesmo, queridos, nesse relato aí tão abreviado, os pontos fundamentais se destacam claramente. Paulo era um vaso escolhido, especialmente separado pelo próprio Senhor. Ele deveria ser, então, queridos, o porta-bandeira do Senhor entre os gentios. Uma graça especial, finalmente reconhecida por todos. Ele deveria também, queridos, aparecer ali como uma testemunha diante dos reis, os homens em alta posição. Aquele, queridos, que tinha causado o sofrimento de muitos, se tornaria, a partir daquele momento, um exemplo de sofrimento pela causa de Cristo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.